Bom dia, tudo bom? É aqui, é nessa parte daqui. Ixi, eu nem reparei aí para cima, eu reparei mais aqui embaixo, porque eu virei aqui para ver o negócio do computador. Não, ainda não entrou os alunos, né? Fique tranquilo. Obrigado. Bom dia, Adriano, tudo bom contigo? Bom dia, professor. Tá sim, tá tudo bem, graças a Deus. Deixa eu lhe perguntar, tá escutando bem? Tá vendo bem a imagem aí do slide? Tô sim, professor. Tudo Tá, certo. joia. Faz um favor para mim, minha filha. Entra no privado de vocês, no grupo privado de vocês. Fala que eu já estou online, por favor. Tá bom. Vou falar aqui, Obrigado. peraí.
Oi, Renata, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor, tudo bem? Já avisei já, professor, só aguardar um pouquinho. Tá ok, obrigado, Adria. Bom dia, Graciete, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Tilene. Bom dia, professor. Ok, eu entro. Bom dia, Kézia.
Bom dia, Marilene. Bom dia, Lilian. Bom dia, Patrícia. Bem, meninada, bora começar já a aula, que já são 15 para as 8 aqui no meu relógio, tá? Bem, o que que a gente vai conversar hoje? Tá, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a parte das noções sobre fármaco, das drogas antifúngicas e das antivirais. Essa aula vai ser dividida em dois momentos. Hoje eu falarei só da parte de antifúngicos e na semana que vem eu vou juntar a parte de antivirais com morfologia dos vírus, tá bom? Até porque a parte de antifúngica ela é um pouquinho extensa, tá? E dar os dois fármacos, as duas classes, ficaria um pouco pesado. Então, bora começar pelos antifúngicos hoje, para encerrar esse ciclo, tá? De micologia com vocês. E semana que vem a gente já inicia e termina a parte da virologia. Tudo bem? Então, dentro dos antifúngicos, nós temos dois tipos de antifúngicos. Nós temos os antifúngicos que são naturais e os sintéticos. Sendo que os antifúngicos naturais, eles são classificados em três classes, em três ações, sendo que as principais bases químicas para eles são quais? A anfotericina, a griselvulvina e a equinocantina. Já quando a gente fala de antifúngicos sintéticos, esses antifúngicos sintéticos eles são classificados dentro do grupo dos azóis, que aí a gente tem o cetoconazol, o fluconazol e o miconazol. Dessa forma, esses fármacos eles atuam em diferentes alvos moleculares dentro da célula fúngica. Eles podem atuar no retículo endoplasmático, onde a gente observa que a maioria desses fármacos atuam sobre ele, havendo a inibição da síntese, principalmente do ergosterol. E aqui a gente tem os benzilaminas, os imidazólicos, triazólicos, tá, como representantes, tá, de fármacos que atuam sobre o retículo endoplasmático do fungo. Além disso, nós temos sobre o núcleo, sobre a fusão mitótica, que é o caso da grisovulvina, que nós falaremos daqui a pouco. Temos também sobre a síntese, tá, do DNA, que aqui a gente tem a flucitosina, sobre a membrana plasmática, que é o caso da anfotericina B, e temos também da parede celular, que atua sobre a parede celular fúngica, que é o caso da equinocandina. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper e me avisar. Pessoal, fale mais devagar, mais pausado, que aí eu modero a minha voz, tá bom? Dessa forma, o primeiro grupo que nós conversaremos é o grupo dos inibidores da síntese do ácido nucleico, que é o principal representante aqui é a flucitosina. Essa flucitosina, ela tem como ação atuar. Tá ok, Lilian? Sem bronca. O primeiro grupo é o grupo dos inibidores da síntese do ácido nucleico, que o representante aqui, o principal representante aqui é a flucitosina. A flucitosina, como eu estava começando a falar, ele é um fármaco que ele atua diretamente aonde? Ele atua inibindo aqui a citosina desaminase. Havendo a inibição dessa citosina desaminase, que é uma enzima que ela cuida e atua diretamente em algumas proteínas, tá? Como no caso da fluoracealida, fluoracila e também do ácido 5-fluorodexilridílico, tá? Esse e também do timidalato, não há síntese completa e faz com que haja uma inibição completa da síntese do DNA e com isso a divisão celular fúngica da célula fúngica, ela não vai ocorrer aqui. Então, recapitulando para vocês, tá, o mecanismo de ação da flucitosina. A flucitosina, ela atua de que maneira? Ela atua sobre a citosina desaminase. Uma vez atuando sobre a citosina desaminase, ela faz com que
tá? Não haja um impedimento dessa fluoracila, que é uma proteína, seja convertida a ácido 5-fluorodexilridílico, e com isso há um bloqueio completo da síntese dele, fazendo com que não haja produção do timidalato sintetase. E o timidalato sintetase ele é importante durante a síntese do DNA fúngico, tá? E também participa da divisão celular das células fúngicas aqui. Ficou compreendido, ficou entendido essa primeira parte para vocês da ação da flucitosina? Sim, professor. Beleza. Dessa forma, se a gente for analisar a farmacologia da flucitosina, nós observamos que, em termos de farmacocinética, essa flucitosina ela é bem absorvida tanto pela via oral quanto pela via intravenosa, fazendo com que ela seja distribuída ao longo do nosso organismo, principalmente no sistema nervoso central, no trato urinário e na região dos olhos. Com isso, e por conta dessa questão, ela apresenta uma grande distribuição tá, plasmática no nosso organismo. Além do mais, por ela ter uma grande distribuição plasmática, ou seja, um grande volume de distribuição, tá, ela se liga a poucas proteínas plasmáticas, fazendo com que o tempo de meia-vida dela seja um tempo de meia-vida de 3 a 5 horas, ou seja, relativamente, razoavelmente aqui longo também. Além disso, essa flucitosina, ela apresenta certas contraindicações. Só um minutinho que eu vou só encostar a porta por causa do barulho do pessoal aqui que está passando no corredor. Só um minuto. Já encostei a porta. Então, voltando, ela é contraindicada para certos tipos de pacientes, como pacientes grávidas, pacientes que estão amamentando, pacientes que apresentam um quadro de insuficiência renal severa, crianças menores de 5 anos e pacientes que tenham hipersensibilidade. Além disso, por conta dessas contraindicações, também foram observados, tá, que a flucitosina, ela apresenta e produz efeitos adversos, como principalmente náuseas, vômitos, diarreia, tá, transtornos gastrointestinais, tá ok? E pacientes imunodeprimidos, principalmente pacientes que estejam apresentando algum quadro de CA, tá, seja leucemia ou linfoma, tem que ser suprimida, tem que ser evitado o uso da flucitosina, porque ela causa um aumento na supressão da medula óssea aqui. O segundo grupo são os inibidores da mitose dos fungos. E aqui nós temos como principal representante a griselvulvina. Essa griselvulvina, que é um inibidor de mitose aqui dos fungos, ela age principalmente de que forma? Ela age sobre as estruturas fúngicas, principalmente a tubulina e as proteínas que estão associadas na construção desses microtúbulos, fazendo com que haja uma desorganização, ou seja, fazendo com que haja uma desorganização na formação do fuso mitótico, e com isso não prossiga a mitose celular no fungo. Além disso, a griselvulvina, para uso terapêutico, principalmente quando é vista pela via oral, nós observamos que ela é limitado. Tá? Isso porque ela se acumula principalmente em células de queratina que se ligam à queratina durante o processo de diferenciação. Tá? E não se esqueçam que a queratina ela está presente no crescimento de algumas partes do nosso organismo, do nosso corpo, como principalmente nos fios de cabelo, nas unhas, tá? E essa griselvulvina aqui, tá? Em situações dentro do mecanismo antifúngico, ela tem uma ação mais fungistática do que fungicida aqui. Tá? Por isso que ela não é bastante eficaz em termos terapêuticos para fungos dimórficos, tá? E leveduras também. Dentro da farmacologia,
tá, dessa grisevulvina, nós observamos que esse fármaco ele é muito insolúvel, ou seja, ele não tem uma solubilidade, uma estabilidade própria aqui. Tá? Por isso que a absorção desse fármaco ela consegue ser melhor feita quando administrado em conjunto com soluções oleosas, porque ela consegue ser melhor absorvida. Tá? Além do mais, por essa característica lipossolúvel, lipofílica dela, tá? Faz com que o tratamento dela se torne um tratamento prolongado. Por quê? Porque esse fármaco ele fica muito presente, ele se liga às células adiposas, fazendo com que ela fique mais tempo presa no organismo. Tá? E além do mais, essa grisevulvina ela consegue interagir aqui, tá? Ela consegue interagir com o álcool. Então, por isso, indivíduos que fazem uso desse fármaco, eles não têm que fazer interação com o álcool, porque ela aumenta a presença desse fármaco, fazendo com que haja um aparecimento rápido de reações adversas a ela também. Em relação às contraindicações, são quase parecidas e semelhantes ao que nós falamos, tá, do fármaco anterior, que tem que ser evitado, principalmente para paciente hipersensível, crianças menores de 2 anos, indivíduos com problemas hepáticos. Tá? E os principais efeitos adversos vistos são efeitos como no caso dor de cabeça, erupção na pele, urticárias. Também observamos que alguns pacientes conseguem apresentar insônia ou também distúrbios gastrointestinais. No quadro de hepatotoxicidade, a gente observa nessa questão da hepatotoxicidade que ela é presente e ela se torna mais acentuada em pacientes hepatopatas. Ele é um paciente que apresenta muita interação farmacológica, principalmente com pacientes que estejam fazendo uso de determinados tipos de barbitúricos, mulheres que estão fazendo uso de contraceptivos orais, têm que tomar cuidado ao fazer o uso desse contraceptivo com a grisevulvina, porque ela interage e inibe a ação do contraceptivo por conta de uma competição com seu receptor estrogênico aqui. Até agora, tem alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, ou posso dar prosseguimento na aula? Tá tudo ok? Hein, pessoal? Hein, Elaine, Adrian, Ellen, Graciete, Tá tudo ok, professor. Kézia, Lilian, Manuel, Marilene, Patrícia, Renata. Tá tudo ok com todos aí? Beleza. O outro grupo aqui são os inibidores da síntese do ergosterol. Tá? E dentro desses inibidores da síntese do ergosterol, nós temos aqui dois tipos aqui de classes que estão dentro desses inibidores. O primeiro deles são os inibidores do esqualeno epoxidase, que é representado pelas alaminas e pelas benzeolaminas. E o outro são os inibidores da 14-alfa, perdão, desmetilase, que são os famosos azóis que a gente já conversou no início. Dentro do primeiro, que são os inibidores da esqualena epoxidase, que são as alilaminas e a benzelaminas, olha o que nós podemos ter aqui. Nós temos que as alilaminas, perdão, ou benzelaminas, que são representados primeiramente pela terminafina e naftilina, tá? E as benzelaminas, que são a butenafina, tá? Esses fármacos, quando a gente fala primeiro do grupo das aliolaminas, da terminafina, olha o tanto de indicação e principalmente de características farmacológicas esse fármaco apresenta. Eles são fármacos que são altamente lipofílicos, que apresentam as duas mecanismos, ou seja, eles podem ser tanto fungicidas quanto fungostáticos. Tá aí essa característica a gente já não observou nos grupos anteriores. Aqui esse grupo ele é um grupo mais completo. Além disso, ele é um grupo que ele pode ser feito, administrado tanto por via oral como por via tópica. Tá? E por conta disso, eles conseguem se ligar quase que 100% às proteínas plasmáticas e apresentam um tempo de meia-vida de 300 horas, ou seja, um tempo de excreção tá bem prolongado aqui, ele demora muito a ser excretado pelo organismo. Isso porque a biodisponibilidade desse fármaco, se faz abaixo dos 100%, ou seja, se faz em torno de 40%. Tá?
Em relação às contraindicações, é quase próximo do que a gente já conversou nos outros casos, nos outros grupos que a gente falou anteriormente, tá? E em relação aos efeitos adversos, tá? O principal efeito adverso que a gente relata aqui, lógico que os outros também não, os outros também são importantes, mas o que nos chama muito aqui a atenção é que pacientes que fazem uso de terbinafina, esses pacientes podem ter quadros hepatotóxicos, como também pode ter o aparecimento de síndrome de Steven-Johnson, produzindo uma alteração principalmente na contagem celular de células brancas aqui, levando uma neutropenia, ou seja, levando uma baixa nos senos neutrófilos desses indivíduos aqui. E em relação à neftinina e à butenafina, tá? Nós observamos que eles são principalmente absorvidos aqui. Opa, perdão. Eles são absorvidos principalmente na forma tópica. Eles apresentam um mecanismo de ação farmacológico similar à terminafina, apresentam um amplo aspecto, principalmente antifúngico, com atividade antifúngica, ou seja, eles fazem tanto o efeito antifungistático como antifungicida aqui. Tá? E ele é o tratamento, é o fármaco, é o antifúngico de primeira linha, de primeira escolha, tá? Para o tratamento de tinea no corpo do indivíduo. O segundo grupo daqui são os inibidores da catazo-alfa-desmetilase, que são a questão dos azóis aqui, tá? Que estão incluindo esse grupo dos azóis. E aquele é interessante, por quê? Porque o mecanismo de ação dele se faz principalmente por uma inibição da enzima fúngica catazo-alfa-desmetilase, que ela participa da síntese do ergosterol, que ela faz com que haja uma estabilização da membrana fúngica. Lembram vocês que quando a gente conversou sobre a morfologia dos fungos, que foi logo nossa primeira aula de micologia, onde eu falei que a presença do ergosterol na célula fúngica, ela é de suma importância, porque por causa que ela faz está como principal componente da membrana fúngica. Então, mas para esse ergosterol conseguir chegar e se difundir por toda a membrana fúngica, ela precisa ser sintetizada. E quem faz essa síntese e essa difusão, perdão, para a membrana fúngica é essa enzima. E por conta disso, o mecanismo de ação se faz sobre. Ah, tá. Já vou falar aqui, deixa eu só terminar aqui, Ju, que eu já explico para vocês o que é tinha, tá bom? É, e essa enzima, a 14-alfa-desmetilase, ela tem um papel importante, tá? Principalmente no que se refere à difusão, à síntese e à difusão desse ergosterol sobre a membrana fúngica. Uma vez esse fármaco atuando sobre essa enzima, inibindo essa enzima, não há síntese completa do ergosterol e esse ergosterol não consegue estruturar totalmente essa membrana, deixando essa membrana vulnerável à ação do fármaco. Tá? Bem, uma colega de vocês me perguntou o que é tinea. Tá? A tinea nada mais é do que uma micose, tá ok? Cutânea que ocorre principalmente nos membros inferiores, principalmente nos pés. É o que a gente conhece como a doença que a gente conhece como a frieira, que é uma micose que acomete principalmente pé de atletas, pessoas que utilizam sapatos, botas, meias úmidas, tá ok? Que fazem com que haja proliferação desse tipo de fungo nessa região e com isso crie camadas de escamação de camadas na derme do indivíduo, principalmente nos pés, gerando muitas das vezes não somente coceira, como ardor, coceira, algumas vezes, dependendo do grau de infecção que essa pessoa apresente, pode até haver a produção de pus purulento aqui, fazendo que abra portas de entrada para outros tipos de agentes outros micro-organismos, como no caso de bactérias. Ficou entendido? Respondi a tua pergunta, Ju?
Beleza. Além disso, tá? Voltando aqui à questão dos azóis. Os azóis, eles têm também a ação fungestática, onde nós observamos que eles são compostos que são sintéticos, ou seja, a partir de síntese, principalmente da ação sobre o ergosterol, onde a gente tem os imidazóis, os triazóis, tá? Principalmente os imidazóis aqui, nós observamos que esses imidazóis, eles atuam com menor ação, ou seja, com menor especificidade do que os próprios tiazóis, tá? Só que eles apresentam um amplo aspecto em atividade e esses fungistáticos, por ter essa ação fungistática aqui, eles conseguem ser bastante seletivos quando atuam sobre a enzima P450, fazendo com que eles sejam rapidamente metabolizados no organismo do indivíduo. Pode sim, Rubens. Em alguns casos, pode ser usado a terbinafina também para, como se diz, para tratamento de tinea, não tem problema não. Como também eu já vi em alguns casos, alguns pacientes fazerem, como se diz, tratamento de terbinafina também para infecções do do bicho geográfico, que são que é um parasita que acomete também a região dos membros inferiores, principalmente na região do pé e também nos membros superiores, questão da mão, tá? Que ele penetra, tá? Na pele do indivíduo e forma tipo um caminho. Já tem algumas indicações do uso da terminafina pré associado com a medicação oral também. Tá? E dentre os principais azóis aqui, o que nós temos aqui como principal constituinte, principal representante aqui é o cetoconazol. Se a gente for ver o cetoconazol, ele é um fármaco que atua com maior, tá, ação inibindo a enzima do P450 e com isso ela consegue aqui inibir a síntese de alguns hormônios, principalmente esteroides e gonadais, tá? Só que, em contrapartida, ele não consegue se difundir, principalmente na barreira hematocefálica, atuando e atingindo o sistema nervoso central. Além disso, ele consegue ser absorvido, tá, com maior facilidade pelo trato gastrointestinal. Tá ok? E ele sofre interação, o cetoconazol, com outros fármacos, como no caso da rifampicina, receptores de H2, tá? No caso antiácidos, tá? Fazendo com que haja uma diminuição da ação e da absorção do cetoconazol, tá? No organismo do indivíduo, do paciente. Tá ok? E por conta disso, a ação em conjunta do cetoconazol, também com outros fármacos, ela consegue não somente afetar o metabolismo, a biotransformação desses outros fármacos, como também ela causa alguns efeitos adversos, como distúrbios gastrointestinais, hepatotoxicidade, até efeitos endócrinos, tá? Principalmente no que se refere à produção de hormônios tiroidianos, a gente observa que esse cetoconazol ele consegue afetar aqui. O outro representante dos azóis é o miconazol, que diferentemente do cetoconazol, o miconazol ele é um fármaco, é um antifúngico, que ele é bem administrado tanto pela via oral, tá? Principalmente para o tratamento, tá, de fungos que atuam sobre o trato gastrointestinal. Contudo, ele apresenta uma meia-vida plasmática, um tempo de meia-vida curto, que faz com que ele atinja concentrações terapêuticas, tá, demoradas. E essas concentrações terapêuticas ela vai se localizar principalmente em alguns órgãos de grande perfusão, como no caso do tecido pulmonar e no tecido ósseo, com um tempo maior. Além disso, quando ele chega no fígado, ele consegue ser totalmente inativado pela ação e pela sua biotransformação hepática aqui também.
E, além da administração pela via oral, o miconazol ele também consegue ser administrado topicamente, principalmente na forma de cremes e pomadas, tá? À base de miconazol. E só para dar uma chamada de atenção para vocês, os derivados do miconazol, que é o caso do clotrimazol, do tioconazol e de outros aqui, eles são utilizados principalmente na forma tópica, tá? Só que um adendo tem que ser chamado a atenção para vocês. No caso do clotrimazol, ele interfere principalmente quando ele interage com outros fármacos, ele interfere principalmente no transporte de aminoácidos que são utilizados para o interior desses micro-organismos fúngicos, tá? Até agora, tem alguma dúvida, algo que não ficou claro para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Tudo ok, professor. Tranquilo, professor. O outro tipo de azol é o itraconazol. O itraconazol, tá? O itaconazol é um fármaco antifúngico, ele consegue ser melhor absorvido tanto pela via oral e pela via intravenosa. Fato esse que ele é muito utilizado dentro de unidades hospitalares. Isso porque o itraconazol ele apresenta um extenso metabolismo, ou seja, um extenso tempo de biotransformação hepática. Ele consegue também ser altamente lipossolúvel. Ele não penetra sobre o sistema nervoso central, principalmente se concentrando no líquido cefalorraquidiano, mas em contrapartida ele apresenta um tempo de meia-vida bem longo de 36 horas, tá? Fazendo com que esse itraconazol consiga, tá, interagir principalmente sobre as enzimas microsomais dos fungos aqui. E esses azóis, eles são mais potentes em relação aos outros dois que a gente conversou, que foi o caso do cetoconazol e do miconazol aqui. Ou seja, o espectro de ação, a efetividade de ação farmacológica do itraconazol se faz muito valer aqui por conta dessa potência e por conta dessa farmacologia, dessas características farmacológicas dele. Porém, pacientes, principalmente pacientes imunodeprimidos, nós observamos que o uso do itraconazol, ele tem que ser monitorado, porque por conta do aparecimento de efeitos adversos, principalmente no que se diz respeito à hepatotoxicidade e distúrbios gastrointestinais, que fazem com que o paciente muitas das vezes não prossiga com o tratamento e não tenha uma boa adesão à terapia aqui. E o outro tipo de antifúngico é o fluconazol, que muitos dos senhores conhecem. O fluconazol, juntamente com o itraconazol, que a gente falou anteriormente, são os dois fármacos antifúngicos bastante utilizados dentro de unidades hospitalares, tá? Tanto em pacientes que estão internados nos leitos, quanto pacientes que estão internados em unidade de tratamento intensivo. O fluconazol ele tem uma característica interessante, isso porque ele é um fármaco que ele pode ser tanto administrado pela via oral como pela via intravenosa. E o mais importante aqui, o mais interessante, em termos de biodisponibilidade, ele apresenta uma boa biodisponibilidade para a via oral, tá? E em relação aos outros que nós falamos, o fluconazol ele consegue passar pela barreira hematocefálica, atuando em concentrações plasmáticas satisfatórias no líquido cefalorraquidiano, atuando não somente para infecções fúngicas, como também para certas infecções bacterianas também. E ele apresenta um bom tempo de meia-vida, fazendo com que a sua eficácia seja totalmente o que atingida em um bom tempo aqui. Além disso, ele é excretado quase que totalmente, 90%, na forma inalterada na urina, tá? Porém, ele apresenta efeitos sobre as enzimas microsomais hepáticas,
tá? Menos eficazes, ou seja, menos direcionadas, menos seletivas, quando a gente comparar ela ao caso do itraconazol, que a gente observa que no caso do o itraconazol ele apresenta uma potência de ação da farmacológica um pouco maior do que o próprio fluconazol. E em relação e falando agora ao fluconazol, o fluconazol aqui, ele é um fármaco que ele é utilizado para o tratamento de primeira linha, no caso de meningite criptocócica, principalmente meningite de caráter fúngico aqui, ele é utilizado como fármaco de primeira linha, de primeira escolha para o tratamento de pacientes acometidos pela meningite. Dentro do grupo dos azóis, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo certinho? Tá? Tá tudo claro para vocês? Sempre. Hein, pessoal? Tranquilo, professor. Professor, só um Beleza. esclarecimento. Diga só uma coisa. Quando há Diga. uma associação, por exemplo, do miconazol na questão de um creme vaginal, Uhum. vai sofrer alguma alteração se eu for utilizado juntamente com outro, por exemplo, com fluconazol? Geralmente vem associado algumas vezes, né? Não, não. Eu não estou te entendendo. Tem algumas formulações farmacêuticas, principalmente para infecções no trato genitorinário feminino, tá? Em que a mulher ela faz uso de associação de antifúngico e também de antibióticos. É o caso da anfotericina juntamente com Até o nitrato de né? miconazol. Certo. Uhum. Tá? E faz também o uso, tá, de comprimidos, ou de fluconazol até de sequinidazol. A mulher também É, faz uso. Eu já vi algumas formulações assim. Não tem nenhuma interação que possa comprometer a atividade dos fármacos. Até porque quando para tratamento clínico de infecção genitorinária, o GO, o ginecologista, tá? Ele sempre analisa, lógico, tem a questão da coleta do material biológico através da secreção da mulher durante o preventivo, aonde se observa que há acometimento tanto fúngico quanto bacteriano, ele já passa uma formulação farmacêutica, um fármaco de amplo espectro aqui, que consiga eliminar tanto o fungo quanto a bactéria, perfeito. tá? Beleza. No Obrigado. caso, no caso do fluconazol, nós observamos também que a mulher faz uso do fluconazol juntamente com o creme vaginal e faz a repetição depois de 7 dias, no 7 caso do dias. fluconazol, E como uma dose de segurança, uma repetição da dose para ter uma dose de segurança, tá? Para ok. eliminar o agente, o patógeno aqui. Beleza, obrigado, professor. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Hein, pessoal? Posso dar sequência à aula? Sim, Beleza. O outro grupo agora são o grupo dos inibidores que atuam sobre a estabilidade da membrana fúngica. E aqui nós temos os fármacos que são chamados de polienos aqui. Esses polienos, eles são fármacos que apresentam, em relação aos outros fármacos que nós conversamos, aos outros inibidores, eles são fármacos característicos porque apresentam na sua estrutura anéis poliênicos, aonde eles atuam sobre o ergosterol, principalmente sobre os poros das membranas dessa membrana, desse fungo aqui, dos fungos. E os principais representantes desses polienos são a anfotericina B e a nistatina aqui. Lembrando que a anfotericina B, diferentemente da nistatina, ela é insolúvel na água e ela é utilizada principalmente na forma intravenosa. Por isso que ela apresenta tanto uma ação fungistática como um fungicida. Diferente da nistatina, que a nistatina ela não tem uma boa absorção sistêmica, por isso que ela é muito utilizada, tá, como na forma tópica, principalmente para o tratamento de cândida.
E a anfotericina B pode ter essa ação melhor, uma efetividade terapêutica melhor em relação à nistatina. Nós observamos que a anfotericina B ela atua sobre o ergosterol, principalmente nos poros e membranas que compõem essa membrana, fazendo com que haja uma interrupção, seja uma quebra na ligação desse ergosterol com a membrana, e esses poros e membranas acabam que não se ligando de forma correta, não fazendo a abertura do poro na membrana, e com isso a célula fúngica acaba o quê? Morrendo. Tá? Por quê? Porque não há uma intercalação, ou seja, não há uma ligação e uma troca de substâncias da célula fúngica com o meio externo e com o meio interno, ou seja, começa a haver um acúmulo de substâncias como, por exemplo, cálcio, potássio, que isso faz com que a célula comece a inchar e eclodir, provocando a morte celular dela. Porém, tá, o efeito da anfotericina B durante o tratamento, e isso falando em pacientes que estão hospitalizados, principalmente pacientes imunodeprimidos e comprometidos, a gente observa que ela pode causar um aumento principalmente de células no sistema imune, como também mediadores inflamatórios, como no caso do TNF-alfa, da interleucina 1, fazendo com que haja toxicidade, um efeito tóxico relacionado à produção desses mediadores inflamatórios, produzindo febre, calafrios, muitas das vezes baixa de pressão, como também nós observamos uma toxicidade mais lenta, tá? Quando a gente compara o uso da anfotericina B com pacientes que são o quê? Pacientes renais, principalmente pacientes que sofrem de insuficiência renal aguda, tá? A gente observa que essa insuficiência ela vai aumentando, vai elevando-se, tá? Além disso, ele acomete o uso da anfotericina nesse tipo de paciente renal, acomete também a produção da eritropoetina, que ela é primordial para a formação da molécula de hemoglobina, que serve para a formação da célula, da hemácia no indivíduo. Então, pacientes que fazem uso de anfotericina B, eles também produzem quadros lentos de anemia que podem ser revertidos durante a suspensão dessa anfotericina durante o tratamento. Dessa parte dos polienóis, ficou alguma dúvida? Está tudo certinho? O outro grupo é o grupo dos inibidores que atuam sobre a síntese da parede celular. E aqui nós temos a equinocantinas, que são fármacos que representam esses inibidores. E o principal mecanismo de ação dos inibidores da parede, tá? Esses inibidores eles conseguem atuar sobre a 1,3-beta-glicano. Esse 1,3-beta-glicano nada mais é do que uma estrutura, na síntese desse 1,3-beta-glicano, é nada mais é do que uma proteína que se faz necessária principalmente para a estruturação da parede celular, tá, do fungo. Então, uma vez esse fármaco atuando, ele atua sobre a síntese, inibe a síntese dessa 1,3-beta-glicano. Com isso, ele causa no interior da estrutura da parede fúngica o que nós chamamos de estresse osmótico, ou seja, há uma alteração nos componentes dessa estrutura da parede, fazendo com que crie um osmose, um acúmulo de substâncias, fazendo com que essa parede ela não se estruture de forma correta e acabe o que? Eclodindo. E com isso gerando lise e posteriormente morte celular do fungo. Tá? Então, se eu perguntar na prova o mecanismo de ação dos inibidores, tá, da parede, da síntese da parede celular, não se esqueçam que ele atua sobre a síntese da 1,3-beta-glicano, que ela é responsável pela manutenção, pela estruturação dessa parede celular fúngica. Por quê? Por causa disso daqui, por geração de um estresse osmótico. E, conseguinte, lise celular e, finalmente, morte da célula fúngica.
E aqui nós temos dois tipos de fungo, de antifúngicos que são utilizados, que é a caspofungina e a micafungina. Tanto a caspofungina quanto a micafungina, eles são fármacos de uso restrito hospitalar, tá? Lilian, tira uma dúvida para mim. No metrô a gente ainda utiliza caspofungina e micofungina, não é isso? Mas ele só é direcionado para pacientes que estão ou no bloco cirúrgico ou na UTI, não é? Confirma só essa informação para mim, tu que está aí dentro. Por causa que eu lembro que esse fármaco, aonde eu trabalhei, tá, beleza, tá? Esses são fármacos que eles não são utilizados muito, tá? Principalmente na terapia ambulatorial. Eles são mais utilizados para pacientes que estão internados, pacientes que vão fazer principalmente cirurgias por conta de trauma, ou também no CTQ, se não me engano, a gente usava ele, eu me lembro. Principalmente a micafungina, a gente usava ele no CTQ, no Centro de Queimados. Tá? Também por conta do aparecimento de fungos oportunistas, tá? A gente utiliza também a micafungina, tá ok? E no caso da caspofungina, ela é um fármaco que ela apresenta, em relação à micafungina, apresenta uma alta ligação à proteína plasmática, e com isso ela é rapidamente metabolizada. Tá bom. A caspofungina apresenta uma alta ligação proteína plasmática, conseguindo se ligar quase 99%, e com isso faz com que ela seja metabolizada totalmente no fígado. Tá? E além disso, ela consegue penetrar, mas de forma bem lenta e em pequenas concentrações no líquido cefalorraquidiano. Em contrapartida, apresenta um tempo de meia-vida um pouco extenso, prolongado, de quase 10 horas no organismo. É diferente da micafungina, que ele é um fármaco mais recente, é um antifúngico mais recente, utilizado para o tratamento de primeira escolha para a candidíase esofágica também. Tá? Além disso, a micafungina hoje, dentro no filoiola, na farmácia, nos protocolos de tratamento para pacientes com CA, no caso de leucemia, e pacientes que sofreram algum transplante de medula, tá? Ele é utilizado como fármaco de primeira escolha para evitar infecções oportunistas fúngicas também. E é isso que eu tinha que conversar com vocês no dia de hoje a respeito dos antifúngicos. Eu acho bem interessante essa parte de antifúngico, porque envolve vários conceitos, vários tipos de inibidores que atuam sobre a estrutura do fungo, tá? Por isso que eu gosto de dar essa aula separada de antivirais, porque é muita informação, é muito detalhe, tá? Eu reconheço isso, tá? Mas não é algo difícil de se entender, até porque a maioria desses antifúngicos, eles atuam sobre as estruturas da membrana ou da parede, estruturas proteicas, estruturas de, de manutenção, tanto de membrana quanto de parede celular fúngica aqui. Pouco a gente vai ver, como a gente viu no caso dos antibióticos, que eles atuam sobre fontes de fornecimento de energia também. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa da aula de hoje ou está tudo ok com vocês? Tá tudo ok, professor. Tá, beleza. Vamos lá, meninada, só dando uns avisos para os senhores e para as senhoras aqui, tá bom? Vamos lá.
Vocês já devem ter recebido, eu esperei até sexta-feira, dizendo melhor, eu esperei até segunda-feira de manhã, todo mundo se posicionar a respeito dos grupos. Como vocês já tinham me adiantado na semana passada, que era para manter os mesmos grupos do Seminário 1, eu mantive os mesmos grupos do Seminário 2, foram feitos alguns ajustes, ou seja, a entrada de alguns membros em alguns grupos, alguns colegas entraram em alguns grupos, tá ok? Mas o cronograma já está atualizado desde o final da tarde de ontem, início da noite de ontem, eu já atualizei ele, está no grupo de vocês, com o nome de todos os integrantes dos grupos, os seus artigos e as datas de apresentação, tá bom? Diferentemente do primeiro seminário, que como faremos, tá? Serão 15 minutos para cada grupo, então se dividam, tá? Entre vocês, para a gente conversar e vocês apresentarem esses seminários, tá bom? Os seminários serão na data do dia 10 e na data do dia 17 do mês de novembro, tá bom? Tá? Isso é uma questão. A outra questão, não se esqueçam que quando vocês forem apresentar no dia, me enviem com antecedência as apresentações de vocês. Vai ser mantido o mesmo esquema de apresentação. Vocês me enviam a apresentação pelo e-mail, tá ok? Que eu já vou deixar aí pronto, tá? Para vocês irem, vocês vão apresentando, eu vou só passando os slides durante a apresentação de vocês. E vocês se organizem e vejam quem começa, quem vai ser o primeiro, quem vai estar no meio, quem vai ser o último para encerrar a apresentação. Tá bom, pessoal? Que mais? Deixa eu ver. Além disso, eu enviei também para vocês no dia de ontem a primeira bateria de exercício. Tá? Eu vou corrigir essa primeira bateria de exercício já na próxima segunda-feira. E até sexta-feira devo estar enviando já a segunda bateria de exercício para vocês, tá bom? Na semana que vem, na próxima terça-feira, tá, pessoal? Eu já vou dar a parte de virologia, que é a parte de morfologia viral e antivirais. E aí a gente já encerrou o nosso conteúdo programático, tá bom? Tá? Se vocês forem ver no calendário, a segunda verificação iniciará na primeira semana de dezembro, ou seja, na última semana de novembro, nós faremos uma revisão para vocês. Vamos ter aulas de revisão dos assuntos que cairão na prova para vocês. Então, eu vou dar uma revisão, tá ok? E também mandarei exercícios até essa data, tá? Para todos vocês estarem cientes, acompanharem as revisões. Tá ok? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Ou tá tudo certinho? Certinho, professor. Oi? Tá tudo certo. Beleza. Claro como a luz do sol. Beleza, pessoal. Eu devo estar postando a aula de vocês até o final da manhã. Os slides devo estar enviando até o final da manhã também, tá bom? Um bom dia a todos, uma boa terça-feira para todos e até a próxima semana com vocês, tá? Um abraço a todos. Até logo, professor.